Vamos ler a Bíblia. Deus trouxe uma palavra ao meu coração. Fiquei pedindo, orando ao Senhor. Ele me levou ao Salmo 27. E assim como Ele me deu, eu quero entregar essa palavra a você. Uma palavra de encorajamento. Mas uma palavra de posicionamento. Porque esse texto fala de um homem que se posicionou no lugar da vitória. E é nesse lugar que eu e você precisamos estar. Enquanto eu li o Salmo 27, o Senhor me trouxe um tema para essa palavra: a posição da vitória. Eu tenho meditado muito no livro de Salmos, nessa coleção. Na última vez que eu estive aqui, ministrei também em Salmos. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. A vida na palavra. A vida na palavra. A vida na palavra. Quero já te deixar uma dica. Próxima vez que você se sentir desanimado, dá uma olhada para verificar se não é porque você está lendo pouco a Bíblia. Porque quando eu leio a palavra, eu recebo vida através dela. E eu quero que você saia daqui hoje com essa vida, com essa palavra no seu coração. Salmo 27, eu vou ler todo o texto. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Presta atenção. Olha essa declaração do salmista, de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Aqui já tem uma vitória para nós. E ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Oh, aleluia! No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo e cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Tem compaixão de mim. Responde-me. Ao meu coração me ocorre. Busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Nem rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, não me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor. Anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, que não falha, que não muda. Tua palavra permanece a mesma, com o mesmo poder, com a mesma eficiência. E diante desta palavra, ajuda-me, Senhor, a ministrar aos teus filhos. Só tu sabes como está o coração de cada um aqui hoje. Só o Senhor examina e esquadrinha os corações para saber em que condição cada coração está.
Mas uma coisa eu estou certa, Deus, que independente da condição do coração, do estado da alma, de quem está aqui dentro desse lugar e quem está ouvindo essa palavra, uma coisa está certa, e eu tenho a convicção de que hoje o Senhor quer nos visitar por meio da sua palavra. Por isso eu te peço, Espírito Santo, fale aos corações. Estou eu aqui como tua mensageira. Me coloco diante de ti nas minhas limitações e vulnerabilidades para te pedir, Deus, fale. Traga resposta nessa noite. Eu te suplico e já te agradeço crendo que verei a bondade do Senhor se manifestar visivelmente. Que nessa noite venhamos a experimentar de mais uma porção do teu favor, que é imensurável, e do teu amor, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Lendo esse texto, eu lembrei da minha amiga, pastora Lília. Ela é uma mulher que traz uma presença e que tem presença. Você já viu pastora Lilian triste? Já viu? Eu nunca vi. Até quando ela está triste, ela sorri. E esse texto fala da posição e fala da postura de um homem que conhecemos muito, que admiramos. Mas eu poderia facilmente dizer que este salmo seria um salmo escrito pela pastora Lilian, sem ferir. Temos reverência com a palavra. Mas a palavra tem essa pessoalidade. E ela foi escrita e deixada para nós justamente para isso. E nós devemos nos apropriar dessa palavra em todo o tempo. Você está na igreja da palavra. E o que nós mais falamos, o que nós mais dizemos, o que nós mais fazemos é encorajar as pessoas na palavra. E por que eu me lembrei? Porque desde muitos anos, na nossa amizade, a pastora Lilian falou algo comigo que me marcou profundamente. E é uma oração que ela faz, ela já sabe. É uma oração que ela faz. E que quando eu li aqui, eu lembrei dela. Porque ela disse para mim uma vez, estávamos orando, falando sobre as coisas espirituais, em um momento desafiador da vida dela. E ela disse para mim assim, a minha oração é, e essa tem sido a minha oração também: Senhor, nunca retires de mim a tua presença. Não é, amiga? E só por isso, você precisa olhar para a vida desta mulher e olhar para esse texto e entender o que está por trás disso. Entender o que está por trás de uma declaração como essa. Não é uma alma desesperada. Não é alguém em desespero. Não é alguém em aflição, mas alguém convicto do que a presença dele representa. Mas alguém que sabe o que a presença dele representa. Alguém que entende e compreende o que é estar na presença. Viver na presença. Caminhar com a presença. Almejar a presença. Buscar pela presença. E esta é a primeira coisa que te faz estar na posição da vitória. Porque veja, de tudo que eu li aqui nesse texto, eu quero trazer essa palavra hoje para pessoas que estão em busca de uma resposta. Por mais que o texto seja direcionado a Deus, e que começa falando de Deus, e que começa falando sobre Ele ser um Deus de luz, um Deus de salvação, um Deus que nos coloca no lugar aonde não existe medo. Um Deus que nos coloca numa fortaleza. Um Deus que nos faz avançar até mesmo contra toda impossibilidade. Um Deus que nos cerca e que não permite com que os nossos inimigos nos atropele. Quero trazer uma palavra para você que está em busca de resposta hoje, de direcionamento. Porque eu te digo já,
Uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração, e toda vez que Ele me traz a lembrança a isso, eu me tremo. E nesses últimos tempos, em oração com o Espírito Santo, falando com Deus, orando, falando com o Espírito Santo, o Senhor me trouxe uma realidade que nós vivemos. Uma realidade perigosa. Uma realidade que deve nos fazer pensar e nos conscientizar dia após dia, momento a momento. E pensar e repensar cada atitude nossa. Porque a verdade é que sim, nós estamos cercados de perigo. Assim como Davi estava em perigo nesse texto. Estamos cercados por todos os lados, vivendo dias difíceis. Situações difíceis. Mas há algo que o Senhor me alertou. Em oração Ele disse: Quantos estão fartos, porém como nada tivessem? Quantos estão fartos, porém sem direcionamento? Quantos estão fartos e ainda assim paralisados? Quantos estão fartos, tendo tudo, e ainda assim, como se não tivessem nada? E eu confesso que quando o Senhor falou isso, eu comecei a pensar sobre a minha vida. E eu preciso dizer a você aqui hoje, confessar para você, que realmente, quanta coisa Deus tem feito, quanto Deus tem derramado sobre as nossas vidas, quanto que Deus tem feito por nós, e nem por isso podemos sair da posição da vitória, nem por isso podemos parar de buscá-lo. Nem por isso podemos deixar de lado as coisas ordinárias na vida, o buscar pela presença, o ler a palavra. Não podemos deixar de forma alguma depreciar ou desmerecer as coisas mais simples da vida, e muito menos buscá-lo apenas quando nos sentimos ameaçados. E essa realidade que nos cerca, de muitos fartos, porém como se nada tivessem, só mudará a partir do seu testemunho. Só mudará a partir do momento em que você entender que é nesse mundo como um espelho, que é nesse mundo como alguém que Deus plantou aqui nessa terra, para evidenciar através da sua vida, haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que for, uma fé inabalável em Deus. Porque é isso que eu vejo aqui, Davi, nesse texto de Salmo 27, Davi está falando sobre a sua posição, sobre a sua postura, sobre uma confiança total em Deus. Mas se você for ler os mais de 70 e poucos salmos que Davi escreveu, você vai ver que Davi buscava sempre estar nessa mesma posição. Ele buscava sempre estar no lugar, na presença. E se você sair dessa posição, o que será da sua casa? E se você decidir apenas ir em busca desse lugar, enquanto estiver enfrentando o perigo e a adversidade, em tempo de angústia, e se você então, por algum momento de desvaneio, decidir buscar forças em outro lugar a não ser da presença de Deus, o Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite para te dizer: estar na posição da vitória não é condicional, mas estar na posição da vitória é o lugar mais seguro que você pode estar, e é o lugar onde Deus vai realizar todo o propósito dele na sua vida. Eu disse, é o lugar mais seguro, é o lugar onde Deus vai realizar todo o propósito dele na sua vida. Eu disse que esse lugar é o lugar mais seguro para você estar.
hoje, o que eu quero dizer a você, debaixo do temor do Senhor, é que estar na posição da vitória é o que vai preservar a sua vida. Não é apenas o que vai atrair a bênção do Senhor, mas é o que vai preservar a sua vida e a sua alma. Porque Deus está interessado nisso. Deus está interessado em educar a sua fé. Deus está interessado em te fazer caminhar nessa mesma convicção. Deus deseja ver isso, porque só assim você vai ser exemplo para outros em aflição e para outros que estão sem esperança. Porque acredite, tem muita gente que já experimentou do evangelho, mas vive um evangelho só light, sabe? Aquele negócio da boca para fora, aquele negócio superficial. E isso não combina com quem está na posição da vitória. Eu te digo uma coisa: Deus não tem apenas uma vitória para você. Não, Ele quer te colocar na posição da vitória. E sabe o que eu aprendo? Que o favor dele é quem nos coloca nesse lugar. É que é a graça dele que te coloca nesse lugar. Que é a palavra dele que te coloca nesse lugar. Sobretudo o amor dele que te coloca nesse lugar. Não é nada humano, mas tem tudo a ver com a essência e o caráter de Deus. É o lugar para se estar, e com Deus ter vitória não é uma ação divina isolada, mas é a marca da vida de quem serve a Deus. Eu não vim aqui pregar o evangelho de vitória, algo místico a você. Eu estou falando sobre um posicionamento. Eu não poderia pregar outra palavra, porque ao chegar nesse lugar hoje, quando eu chego e eu abraço a pastora Lília e o pastor Marquinhos, eu vejo pessoas na posição da vitória. Eles teriam todos os motivos para estar em casa hoje, mas decidiram entregar esse culto a Deus. Caminhar apesar de... E se você está pensando como isso é possível, passa um dia com eles. Liga para a pastora Lília e o pastor Marquinhos. Pergunta para eles. Que eles sejam um exemplo para vocês nessa noite. Eu acho que a igreja deveria estar vibrando com isso. Eu acho que tem coisas na nossa vida que Deus permite para a gente aprender. Mas não só isso, mas algumas coisas que vivemos na vida. É como se Deus estivesse nos alertando, nos alertando, nos alertando. E sabe o que eu tenho entendido? E principalmente quando Deus falou comigo sobre essa palavra, sobre estar farto, mas como se nada tivesse. É porque Deus tem infinitamente mais para fazer e realizar. Só que nós sempre como seres humanos, a nossa limitação, achamos e limitamos na verdade o que Ele tem para fazer. Oh meu Deus, Espírito Santo, o que Deus está falando conosco nessa noite, o que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite, é que na posição da vitória não haverá limites para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. É que na posição da vitória não haverá limites para aquilo que Ele deseja realizar por você e através de você. Oh meu irmão, minha irmã, se eu estivesse aí no teu lugar, eu estaria saltando dessa cadeira. Porque eu vejo pelos olhos da fé e eu acredito. Todas as vezes que eu estou nesse altar, Deus me dá uma visão e eu consigo enxergar claramente. E eu não falaria isso porque eu tenho temor a Deus. Eu não chegaria aqui para falar qualquer palavra, e nem muito menos a intenção alguma de falar qualquer coisa para te impressionar. Eu não estou falando que você vai viver somente em vitória, que você não vai passar por lutas. Mas um crente não passa pelas lutas como um derrotado. Quem serve a Deus passa pelas guerras de forma diferente. É diferente. É diferente. Eu gostaria que você guardasse no seu coração essa única palavra.
A minha palavra hoje é de um ponto para você. Encontre o seu lugar na posição da vitória. 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 Deus sabe como você entrou aqui hoje. Ninguém esconde nada de Deus. É impossível. Ninguém consegue esconder nada. Sabe o que é nada? Nada. Ninguém esconde de Deus. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer nessa noite: se você se diz vitorioso, então você precisa agir como vitorioso. Você precisa ter postura de vitorioso. Você tem que ter fala de vitorioso. Você tem que ter visão de vitorioso. Você tem que caminhar como vitorioso. Você tem que passar pelas guerras como vitorioso. Pode Deus ser derrotado? Pode Deus ser derrotado? Pode alguém passar Deus para trás? É o salmista que vai dizer: de quem terei temor? De quem terei medo? Ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. Oh, meu Deus do céu! De onde vem essa confiança? Do Deus que não conhece derrota. Do Deus que não perde batalha. Do Deus que tem controle de todas as coisas. Do Deus que age nas coisas mais inusitadas. Até mesmo através de um telefonema. Até mesmo através de um cartaz. Eu preciso te dizer hoje: você está conseguindo enxergar o agir invisível de Deus? Porque quem está na posição da vitória vê Deus em tudo. Quem não está na posição da vitória vê o diabo em tudo. Já percebeu? Que quem não está na posição da vitória, tudo é o diabo, tudo é o capeta, tudo é o cão. Aonde que eu vou dar esse poder para Satanás? Não vou mesmo. Eu quero engrandecer ao nome do Senhor. E assim como Davi declarar: eu vou experimentar da bondade de Deus. Eu vou ver a bondade do meu Deus. Eu vou caminhar na certeza que eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Eu declaro que eu verei a bondade do Senhor na vida do pastor Marquinhos. Diga amém. Eu verei a bondade do Senhor na vida da pastora Lília. Diga amém. Eu não duvidarei. Eu creio que eu verei. Você precisa saber. Eu não sei como você jogou este lugar, mas eu tiro por mim, pelas guerras que eu enfrento. Tem dia que eu estou uma fortaleza. Me afeta, ó. Não precisa nem passar o outro dia. De repente, acontece um negócio. Aconteceu outro dia. Algo veio assim, sabe? Começou a querer nascer no meu coração. Um desânimo, está repreendido. Está repreendido. Comecei a clamar. Não. E gente, uma coisa engraçada que aconteceu comigo esse ano. Eu fui ministrar num evento de mulheres. E tem uma música que eu nunca tinha ouvido. E essa música ficou comigo. Está comigo até hoje. Mas eu vou te dizer como essa canção tem fortalecido a minha fé e me feito entender o meu lugar. Porque quando eu falo sobre posição da vitória, não é apenas um lugar apenas para se estar, mas isso fala de quem eu sou. Filha do Deus Altíssimo, que foi salva, liberta. Os olhos dele estão sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele é aquele pai que nos cerca, que nos guarda em todo tempo, em todo momento, que até mesmo deseja nos ver e nos dar pequenas alegrias, como eu ministrei aqui.
Mas eu estava nesse retiro e eu aprendi uma música. Dá-lhe bicuda na cara do cão. 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 Ei! Dá-lhe... Aí nesse dia do meu desânimo eu comecei. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Eu comecei. Ó, Juliana tá aqui, ela não me deixa mentir. Juliana, fica de pé aí no teu lugar, Juliana. Fica de pé, é minha assessora. 20 anos que ela trabalha comigo. Juliana, como é que eu tenho feito? Na luta. Meu irmão, é luta. Vocês não têm noção das guerras. Um dia eu vou vir só contar o testemunho, que eu não vim aqui contar derrota, não. Eu fico, Juliana, é bicuda. Bicuda na cara do cão, Juliana. Mas parece brincadeira, mas não é não. É sério. Sabe por quê? Em todo tempo o inimigo, ele tenta roubar de você o seu ânimo, te tirar do lugar da vitória, da posição da vitória. Mas quem tem aliança com Deus não combina com nenhum outro lugar. Porque que diferença teremos de quem não segue ao Senhor, de quem não tem aliança com Deus? Servir a Deus fielmente não vai te excluir das guerras, nem vai te tornar imune às batalhas, mas traz a certeza de que com Deus do seu lado, você será vitorioso. Eu orei muito ao Senhor pedindo uma palavra para hoje. Senhor, me dá uma palavra. E essa é a palavra que Ele trouxe ao meu coração. Eu creio que essa palavra é para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo. É um lugar que nos coloca acima do medo. É um lugar que nos coloca e que nos coloca acima das incertezas. É como se fosse o lugar aonde Deus vem com a sua blindagem, através do seu amor e através da sua graça, nos guardando, nos preservando as nossas emoções, preservando a nossa alma, preservando a nossa mente. Como isso é necessário num tempo em que só se fala sobre doenças da mente, no tempo em que só se fala sobre todo tipo de problemas de origem neurológica. Esse lugar da vitória também te preservará da ansiedade, do medo, da depressão, da angústia, do pavor repentino. Quem sabe você chegou aqui hoje lutando na tua alma para não se deixar ser levado pela desesperança. E Deus me trouxe aqui para te dizer: não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Persevere em crer no Deus que faz além, no Deus que faz além, infinitamente mais, no Deus que age não no cálculo humano, não na matemática do homem. Ele tem poder até mesmo para reverter diagnóstico, para confundir a medicina, para despertar em você o espírito de ousadia e de poder, para estender as mãos e profetizar cura, e profetizar sobre o morto: ressuscita. Porque nada na nossa vida é em vão, nada é por acaso, e tudo faz sentido. A Bíblia diz que nas tuas consolações consolarás. Ou seja, a batalha que você enfrenta e vence, isso se tornará uma mensagem, um testemunho para a glória de Deus. Enquanto eu estudava essa palavra, eu
Quero terminar aqui nesse fechamento, estudando o expositivo de Salmos, o pastor Hernandes Dias Lopes. Em um breve resumo desse texto, no Salmo de Davi, ele vai dizer que Davi escreveu enquanto ele enfrentava acusações levianas de Dog e as perseguições cruéis de Saul. Você sabe, né? Que Davi viveu com Saul, as perseguições que ele enfrentou. Mas Davi estava confiante de quem Deus era, e de que Deus era com ele. Só tem uma coisa que te colocará na posição da vitória: é não duvidar de que Deus é com você, por você. Você pode enfrentar os piores perigos, adversidades, malfeitores violentos, até mesmo enfrentar e ter que estar diante de difamadores, pessoas que desejam te matar, como Davi enfrentou. Em perigo ele estava, mas ele estava em plena consciência, e tinha plena consciência de que Deus era com ele, para lhe dar livramento e vitória. Apesar da situação de perigo que Davi enfrentava, ele foi confiante, corajoso e destemido. E uma coisa que me chamou muita atenção enquanto eu estava lendo esse expositivo do pastor Hernandes, ele escrevia: aqui está o segredo de Davi. E este é o segredo. Mesmo sabendo que ele era pecador e carente da misericórdia de Deus, mesmo sabendo que era pecador e carente da misericórdia de Deus, Davi tem desejo por Deus e espera por ver a sua bondade. E o pastor escreve assim: o seu futuro não estava carimbado de desespero. Está na posição da vitória? Significa não entrar em desespero. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: não entre em desespero. Com nenhuma notícia. Não, não, não. Eu tenho pra você, oh, vitória definitiva. Eu sinto Deus nessa palavra. Ele tem vitória definitiva para você. Ele tem vitória definitiva para sua casa. Ele tem vitória definitiva para você. Hoje eu vim aqui te dizer: só tem uma coisa. Tem uma coisa que você precisa sair daqui hoje imitando a mesma fé de Davi e se posicionando. E se posicionando. E se posicionando, e se posicionando, e se posicionando. Quem sabe essa situação ainda não mudou, porque você insiste em permanecer no lugar do medo. Quem sabe essa situação não mudou, porque você insiste em permanecer no lugar da limitação. Mas Deus me trouxe aqui, te dizendo hoje que Ele está com mãos estendidas para você, te dizendo: haja o que houver, venha o que eu vier, a minha mão está estendida para tirar você desse lugar de medo, de aflição, de derrota, para te posicionar no lugar da vitória. Eu quero te encorajar hoje com a palavra que está em Hebreus 10, que você conhece muito bem. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm, porque ela será generosamente recompensada. Meu Deus, já pensou? Você será recompensada pela confiança. Sabe o que eu penso? Você não tem vantagem nenhuma em duvidar.
você não vai ter vantagem nenhuma em decidir retroceder. Você não tem vantagem alguma. Mas se você insistir em confiar, sem vacilar, sem tropeçar nas palavras, sem medo de dizer que Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível. Sabe qual é o melhor palco para Deus agir? O melhor cenário para Ele manifestar o seu poder é no cenário do impossível. E eu termino a minha palavra hoje te encorajando na palavra de Efésios capítulo 3, 20 a 21. Essa palavra nem precisa de uma exposição, porque assim como foi escrita, é exatamente o que Deus faz. Você conhece? Nem precisa de exposição. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Oh, já pensou? Do que tudo que pedimos ou pensamos, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, por todas as gerações, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu quero que você saia daqui hoje com um novo modus operandi. Sabe o que é modus operandi? Modus operandi fala daquilo que você faz, que é natural ao seu modo. Ao seu modo. Se você até aqui caminhou vacilando algumas vezes por causa da sua pequena fé, se você decidir hoje confiar, sem duvidar, Deus vai te revestir com um novo revestimento. E você vai sair daqui hoje uma nova pessoa, com um novo andar, com um novo agir, com um novo sentir, com uma nova mentalidade. Porque para experimentar do que a palavra está falando, você precisa crer 100% nela. Nesse texto, você precisa crer 100%. Acredite, tem pessoas que se acomodam com uma bênção. Recebi uma bênção, tá bom demais, não vou nem pedir nada para Deus. Que isso? Peço sim, Deus mandou pedir, pedir, dá-se-vos-á. Batei, batei e se abrirá. Não, vou pedir. Para viver o infinitamente mais, eu não posso me acomodar. Mas o Senhor já me deu uma vitória. Ele te dá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deus já me deu o carro. Ele te dá 1, 2, 3. Está pregando a teologia da prosperidade? Não, estou falando sobre o Deus que opera infinitamente mais. Deus já curou, Ele curará novamente. Deus já salvou, Ele vai salvar novamente. Se Ele fez, Ele fará novamente. Eu não sei se você está entendendo o poder dessa palavra. Eu fiquei falando, Deus, eu já li tantas vezes esse texto. E o Senhor falou, mas você ainda não está entendendo a dimensão. E foi quando o Espírito Santo começou a falar comigo. Esse texto aponta para o Deus que age e opera ativamente. Parece redundante, mas não. É o que essa palavra está falando. Ele está falando do agir de Deus. E um agir que nunca cessa. O Deus que age e opera ativamente. E não só nesse tempo. A Bíblia vai dizer que por todas as gerações, em todos os tempos, por todas as gerações e para todos sempre, porque Ele é Deus e não há limite para o que Ele faz. Isso significa que Ele está operando, movendo, agindo, trabalhando, se manifestando, realizando e atuando, até quando você não vê, quando você não enxerga e quando você não percebe. Mas hoje eu quero te perguntar: você quer experimentar desse poder?
Você quer experimentar dessa manifestação poderosa, da atuação do grande poder de Deus, que não se restringe a circunstância nenhuma? Você precisa decidir estar na posição da vitória. Fica de pé no seu lugar. Só isso, pastora? Sim. Você precisa encontrar o seu lugar. E precisa ser uma decisão definitiva. Um lugar permanente. Onde a sua fé não oscila. E quando eu fui buscar a palavra poder, que é dunamis, que vocês conhecem muito bem, fala de força, habilidade. É o poder que reside numa coisa pela virtude de sua natureza. Ou que uma pessoa ou coisa mostra e desenvolve. Eu gostei disso. Isso trouxe esperança para o meu coração. E o que nós precisamos buscar, e o que está na posição da vitória fará, é desenvolver a nossa fé dia após dia. Porque fora desse lugar, você só vai encontrar incredulidade, retrocesso. Experimenta. Não experimenta não, em nome de Jesus. Mas se você fosse experimentar, fazer um teste, decidir um dia, hoje eu não vou viver, hoje eu decido viver pela minha própria força. Não vou orar, não vou falar com Deus, não vou pedir nada ao Senhor, eu vou fazer tudo do meu jeito. Faz. Para você ver no que dá. Se você fosse experimentar viver um dia sem fé. Só que sabe o que eu percebo? É que muitas pessoas ainda não perceberam que ainda elas têm uma fé circunstancial. Uma fé, muitas vezes, segregada e isolada. Mas quem está na posição da vitória não limita o agir de Deus em nada. Porque realmente não vive pelo que vê. E está na posição da vitória simplesmente pelo que a palavra de Deus aponta. Eu termino hoje com Isaías 64. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha, meu Deus, para aqueles que nele esperam.